Tem gente que sai do trabalho, mas continua preso a ele mentalmente, né. Um dos maiores desafios da vida adulta é não deixar, né, o trabalho ocupar o tempo que no final das contas deveria ser nosso. Porque separar o pessoal do profissional não significa que tu é irresponsável, ser irresponsável ou não se importar de fato com o trabalho, né. O problema é que quando isso acontece todos os dias, vem se repetindo, o trabalho ele não ocupa apenas mais 8 horas do teu dia, ele começa a ocupar a tua vida inteira, né. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Por que que é tão difícil desligar do trabalho e compartilhar algumas maneiras que podem ajudar a criar um limite mais saudável, né, entre a vida profissional e a vida pessoal, porque no final das contas, se a gente trabalha as nossas 8 horas diárias ali, e a gente sai, a gente bateu o nosso ponto e foi pra casa. E a gente vai pra casa e continua pensando nas nossas obrigações de trabalho, nas metas que a gente tem que bater, enfim, nos problemas que a gente teve, hoje ou durante a semana no nosso emprego, acaba que o nosso descanso ele se torna um expediente invisível, né. A gente tá em casa, mas nosso cérebro ainda tá no trabalho. E por que que é tão difícil da gente, de fato, desligar, né, o nosso cérebro, nosso imaginário do trabalho, né? Por que que isso tem se tornado um problema, né? Porque, de fato, é um problema o nosso trabalho entrar na nossa casa, né? Porque isso acaba que interfere em N aspectos da nossa vida, na nossa convivência com as pessoas. Às vezes tu chega estressado em casa e acaba descarregando em alguma pessoa que não tem nada a ver, ou impede essa carga mental acaba impedindo a gente de ter pensamentos, que possam nos beneficiar de alguma forma, né, seja ela, tipo, seja mesmo sentar para ler um livro, ou até mesmo ter ideias que possam nos proporcionar um futuro melhor, ter ter um tempo para organizar nossas finanças, por exemplo, algo nesse sentido, né. Então pode atrapalhar em N fatores a nossa, convivência normal, né, com as pessoas e a nossa convivência consigo mesmo, porque a gente acaba que se autossabotar, né, por conta de a gente estar usando o nosso período de descanso para ficar focado inteiramente no nosso trabalho, que a gente já entregou nossas 8 horas diárias, por exemplo. Mas não me entendam mal, não separar as coisas não significa ignorar o fato que você tenha um trabalho, que você tenha responsabilidades, porque o que que acontece? Podem acontecer emergências lá e alguém pode vir a entrar em contato com você por algo nesse sentido, principalmente em empresas que atuam, 24 horas, que fazem plantão e coisa. E e o trabalho é sim uma coisa muito importante para nossa vida, né, a gente passa a maior parte da nossa vida, a gente utiliza para nossa carreira, para o nosso trabalho, para nossa fonte de renda, porque é isso que gera a nossa fonte de renda, né, no final das contas, é isso que faz com que a gente possa comprar nossas coisas, com que a gente possa subir degraus na nossa vida. Então é sim muito importante. Então não é que você tem que ignorar completamente tudo que você passou. Só que eu acho que tu tem que dar um tempo para tua cabeça ter um bem-estar, né? Conviver com a pessoa que tá ali contigo, ter uma conversa sobre algo não relacionado a trabalho, viver um momento mais de relaxamento, né? Porque senão a gente acaba
que a gente entra num ciclo de um turno, um expediente invisível. A gente fica nessa ali, o que eram para ser 8 horas acabam se tornando 12 ou 15 horas, né. Então a gente tem que ter um tempo para ir para academia, um tempo para praticar algum esporte, um tempo para fazer uma leitura ou para consumir algum conteúdo de qualidade, um tempo para a gente socializar com as pessoas que convivem com a gente, né. Inclusive eu vou deixar aqui no cardzinho um vídeo que eu já fiz, parecido com esse, que se chama, eh, "Você não precisa ser produtivo o tempo todo". Eu vou deixar aqui, se alguém quiser, quando acabar esse vídeo, dar uma clicadinha lá e dar uma olhada, é muito bom também. Então a gente tem que saber separar as coisas, né, porque a gente acaba que se desgastando e muitas vezes a gente descarrega em outras pessoas que convivem com a gente, que são nossos cônjuges, e isso acaba desgastando até o relacionamento. Então olha o quanto isso pode afetar na tua vida particular, né. Então a gente tem que buscar maneiras de conseguir separar essas coisas, né. Talvez um policiamento, nosso mesmo, né, quando a gente vai começar a falar, reclamar do trabalho, ou até mesmo nem reclamar, mas contar algo que aconteceu, a gente botar um uma espécie de freio, pé no freio ali para evitar entrar em assunto relacionado a isso, ou tu ter uma agendinha no teu trabalho e e e fazer como se fosse um diário de objetivos que você concretizou hoje e os objetivos que você tem que concretizar amanhã, e usar aquilo como um ponto final do teu dia profissional, para tu não levar esses problemas para casa, ou até mesmo buscar ajuda com psicólogos, com pessoas capacitadas que podem te auxiliar nessa questão, né, de de tu conseguir separar mais as coisas, porque comigo aconteceu já de eu estar viajando de férias no outro lado do país, numa praia maravilhosa, num lugar que é sonho de muita gente e era sonho meu também, e eu ficar me preocupando com a minha empresa, enfim, com situações que estavam totalmente dispersas da minha realidade atual, né. Então eu acredito que isso afeta muito a nossa convivência com as pessoas e a nossa o aproveitar do nosso tempo livre, principalmente, né, porque eu, com certeza, eu deixei de aproveitar, né, a minha viagem, né, a praia, foi a Porto de Galinhas. Tem as fotos no meu Instagram tá na descrição, se alguém quiser dar uma olhada lá, seguir lá. E eu acabei deixando de aproveitar, porque eu estava preocupado com as minhas pendências da minha empresa aqui na minha cidade, no caso, no outro lado do país, porque eu estava lá. Então eu acredito que a gente tenha que trabalhar diariamente, né, para conseguir separar essas coisas, porque é isso que no final das contas vai trazer o nosso bem-estar. Beleza, pessoal? É isto por hoje. Se vocês quiserem deixar o like aí, se inscreverem no nosso canal, deixar suas experiências, seus comentários no nosso setor de comentários aí, vai ser de grande valor essa interação, né, entre pessoas. Beleza? Se quiserem se inscrever e compartilhar esse vídeo também. Eu vou deixar no final aí 2 vídeos, A Política Virou Sua Personalidade, que fala um pouco do cenário político brasileiro atual, e um questionamento se você está de fato se levando a sério e cumprindo com as promessas que tu faz a si mesmo. São 2 vídeos muito ricos, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai ser de grande valor para vocês. Beleza, pessoal? Uma boa noite, senhores, e até a próxima.